Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Nosso objetivo aqui é expor a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de modo que o ouvinte possa entendê-la e colocá-la em prática na sua vida e assim crescer espiritualmente. Se você não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, compartilhe nas suas redes sociais e assim você estará me ajudando a expandir a Palavra de Deus. Também te peço que você faça um comentário de pelo menos 3 palavras lá no YouTube, que isso também ajuda a divulgar o canal. Temos estudado aqui a Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Hoje nós vamos estudar os versículos 9 a 11 do capítulo 1. Já estudamos a primeira parte do capítulo, no entanto eu vou ler o capítulo inteiro para a gente se inteirar do contexto que Paulo escreve. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Olha a palavra orações aí que Paulo está dizendo, que sempre dá graças a Deus, sempre fazendo menção, sempre lembrando deles com alegria, súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Profundo afeto era o título do nosso estudo na semana passada. E agora o texto de hoje. E também faço esta oração. Ou seja, ele está falando que está orando pelos filipenses e agora ele faz objetivamente uma oração. E também faço esta oração: que o amor de vocês aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Pelo que Paulo ora pelos filipenses? Paulo faz alguns pedidos aqui a respeito dos filipenses. Ele ora, também faço esta oração. Oração aqui é a palavra genérica de oração, mais especificamente no sentido de súplicas, né? E ele pede primeiro que o amor de vocês aumente mais e mais. Ele já falou antes, lá em cima, né, no começo do capítulo, que os filipenses tinham amor de uns para com os outros. É uma carta muito pessoal, né, e onde Paulo se sentiu muito acolhido, muito amado, muito bem recebido entre os crentes de Filipos, e de modo que eles tinham um amor profundo de uns para com os outros. Paulo sente muita saudade desse convívio, tanto que ele usa a expressão profundo afeto em Cristo Jesus, que ele tinha saudade desse profundo afeto, e a oração que ele faz é nesse sentido, que este amor que unia os filipenses, que era a base dos relacionamentos interpessoais dos filipenses, que este amor aumente mais e mais. Que essa seja a nossa oração permanente, que o nosso amor de uns para com os outros aumente mais e mais. Para que eu possa amar o outro, eu preciso aprender a amar a mim mesmo,
para que eu possa me desprender de mim mesmo e assim eu possa ter esse profundo afeto de uns para com os outros, de modo que as energias não estejam todas voltadas para mim, mas que eu possa me desprender de mim em benefício do outro. É desse amor que Paulo está falando aqui, de um amor relacional, de um amor que no grego a palavra é filéu, um amor de irmãos, um amor de afeto, de cuidado, de acolhimento de uns para com os outros. Então, o primeiro pedido que Paulo faz é que este amor aumente mais e mais, e essa é minha oração também por vocês que estão nos ouvindo, e essa oração por mim também, para que este amor relacional aumente mais e mais em mim e em vocês. E ele diz, por quê? Esse amor aumente mais e mais como? Por que não? Como? Em pleno conhecimento e toda a percepção, né? A Bíblia de Jerusalém traduziu a palavra percepção por sensibilidade, né? E a Almeida Revista 21, a palavra percepção traduziu por entendimento. E a palavra em pleno conhecimento aqui no grego, conhecimento no grego é gnosis. Aqui a palavra que nós encontramos lá no grego é epignosis. E esta partícula no começo, esse prefixo, epi, tem o significado de um conhecimento prático de Deus, nesse caso de Deus. Que o amor de vocês aumente mais e mais em pleno conhecimento de Deus, é a ideia geral, por isso que eu li o começo do capítulo também. Este conhecimento tem que ser um conhecimento prático de Deus, não somente o conhecimento teórico, conhecendo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus revelada. Deus se revela através dessa palavra, da Bíblia Sagrada. Deus se revela na natureza também, a própria Bíblia Sagrada diz isso. Salmo 19, teologia natural, os céus proclamam a glória de Deus e o universo anuncia a obra das suas mãos, né? E aí ele descreve, o salmista descreve o funcionamento, vamos dizer assim, da natureza, de modo que Deus se revela nesse sentido. Então temos que ter esse conhecimento de Deus. Paulo, quando fala que todos podem ter conhecimento de Deus, ele diz porque Deus se revela na natureza. Então, e a revelação teológica, a revelação bíblica de Deus, teologia natural e teologia, então, bíblica, teologia do conhecimento, do pleno conhecimento, não só o conhecimento teórico da revelação de Deus, mas o conhecimento prático de Deus, de ter experiências com Deus, de se relacionar com Deus naquele amor ali que ele mencionou anteriormente, que eu tenha este relacionamento de amor para com Deus. De modo que o apóstolo João vai dizer que quando nós amamos, nós obedecemos os mandamentos. E daí essa obediência se torna uma obediência natural e espontânea, porque é consequência deste amor e deste pleno conhecimento de Deus, é esse conhecimento prático de Deus. Que o amor de vocês aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Me chamou a atenção a Bíblia de Jerusalém traduzir por sensibilidade, ou com todo entendimento, conforme Almeida 21, século 21, com todo entendimento, né? Paulo quer que nós cresçamos em amor de uns para com os outros, este amor relacional, em pleno conhecimento de Deus e de uns para com os outros, eu diria aqui, porque daí se eu conheço o outro, posso amá-lo ainda mais, ou pelo menos eu devo amá-lo ainda mais, e quanto mais eu amo, mais eu devo conhecer o outro, com toda a sensibilidade, ou percepção, ou entendimento, de modo que Paulo está falando aqui de empatia e de simpatia também, mas muito mais de empatia, de se colocar no lugar do outro para entender o outro,
para conhecer o outro, para poder amar ainda mais o outro. Que o amor de vocês aumente mais e mais em pleno conhecimento de Deus, e eu que estou expandindo aqui de uns para com os outros, em toda sensibilidade ou em toda percepção de eu perceber o outro, de eu ser sensível para perceber o outro, para ser sensível para perceber Deus. No meio cristão nós temos uma expressão que costumamos usar, que nós dizemos que nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo, a perceber, a ouvir o Espírito Santo, ouvir Deus, ter esta sensibilidade, mas ter essa sensibilidade também para com o meu próximo, ou esse entendimento. E para que tudo isso? Olha só, vou ler de novo para ficar completo. Faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais, em pleno conhecimento. Outras traduções dizem todo conhecimento e algumas traduções dizem conhecimento, mas no grego é em pleno conhecimento, com toda a sensibilidade, ou com todo o entendimento, ou com toda a percepção. Para quê? Né? Então, o amor aumente como? Conhecimento e sensibilidade. Para quê? Para que vocês aprovem as coisas excelentes. A Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, diz para que vocês possam discernir, para que vocês, como é que diz aqui, façam essa oração, para que o amor aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor. Para discernirem o que é melhor. Discernimento. A tradução que eu estou usando, na Nova Almeida Atualizada, diz para que vocês aprovem as coisas excelentes. Para que vocês tenham discernimento do que é melhor. Discernimento do que é melhor. Para você saber o que está aqui nas suas decisões diárias, saber o que é melhor. Então, esse pleno conhecimento de Deus e do próximo, com toda a sensibilidade de Deus e do próximo, né? Para que vocês aprovem, para que vocês tenham discernimento, para que vocês possam discernir o que é melhor. Né? A Nova Almeida Atualizada, na sua versão de estudo, na nota de rodapé, fala de sábias ações. Sábias ações. Para que vocês aprovem as coisas excelentes. Para que vocês tenham ações sábias. Para que vocês tenham decisões sábias. Para que vocês façam escolhas sábias. Para que vocês possam tomar decisões e fazer escolhas para que vivam em pleno amor, ou com todo o amor, que o amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção espiritual. Para quê? Para que vocês tenham sábias decisões, sábias ações, para que vocês sejam, daí complementa o versículo, para que vocês sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. A palavra, né, puros, sinceros e inculpáveis, ou puros e irrepreensíveis. Sinceros, puros, no sentido de que você está sendo sincero naquilo que você, no seu amor para com o próximo e para com Deus. Você está sendo sincero. É aquela pureza de alma, aquela pureza que a criança tem. Aliás, Jesus ensinou, se nós não nos tornarmos como uma criança, não entraremos no reino de Deus. Então, Paulo quer que nós tenhamos esse amor cada vez mais aumentado, em pleno conhecimento de Deus e o próximo, com toda a percepção ou sensibilidade para ouvir Deus e ouvir o próximo, ou amar Deus e amar o próximo, para que vocês possam tomar decisões sábias ou ações sábias e sejam sinceros e inculpáveis, né? Puros e irrepreensíveis.
inculpáveis, sem culpa. Irrepreensível, aquele que não é repreensível. Mas então eu não posso errar? Não pode errar, mas é inculpável, é irrepreensível, porque você erra, mas você tem toda aquela percepção espiritual que nós falamos lá em cima, e então você vai lá e vai consertar o seu erro. Se for necessário, vai procurar a pessoa ofendida e vai pedir perdão. Se for pecado contra Deus, da mesma forma, vai se arrepender e pedir perdão, de modo que você vai se tornar inculpável, sem culpa. A vida do cristão diante de Deus é uma vida livre de culpas, né? Culpas por ações, por pecados, é o contexto aqui, né? Não estamos falando de culpa psicológica, mas de culpa em decorrência de um erro cometido. Então, para que vocês sejam sinceros ou puros, aquela pureza infantil, aquela pureza de alma, inculpáveis, sem culpa. Errou, se arrepende, acerta, pede perdão e resolve. Para que sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus. O que é o dia de Cristo Jesus? É o dia quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Nós entendemos pelo estudo do Novo Testamento, pelo estudo da Bíblia, o Antigo Testamento também, de que Jesus Cristo veio em carne uma vez para morrer por nós, né? Toda a sua morte vicária na cruz do Calvário. E então ele virá outra vez, ele disse isso para os discípulos, que ele virá outra vez para então arrebatar a sua igreja, levar para morar consigo aqueles que creem em Cristo Jesus e que são sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus. O dia de Cristo é o dia da segunda vinda de Jesus. E versículo 11, para terminarmos, ele diz: cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Fruto da justiça. Nós por nós mesmos não somos justos, aqueles sinceros e inculpáveis que falamos anteriormente, só é possível porque a justiça de Deus é imputada a nós em Cristo Jesus. Quando nós cremos em Jesus Cristo e o recebemos como Senhor e Salvador do nosso coração, então nós nos tornamos justificados. Deus passa a olhar para nós através da cruz de Cristo e nos vê aqui do outro lado justificados. Deus não olha para nós e vê o pecado, Ele olha para nós e vê a cruz na frente do nosso pecado. E todos os pecados estão na cruz do Calvário. E então eu sou justificados, por isso que ele fala, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo. Esta justiça que só é capaz que nós tenhamos por causa do sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Deus nos criou para o louvor da sua glória. E aqui está dizendo que nós vamos viver sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto dessa justiça. Somos justificados em Cristo e então viveremos ou devemos viver cheios do fruto da justiça para o louvor e para a glória de Deus. Por quê? Porque foi esse o propósito pelo qual nós fomos criados, ou para o qual nós fomos criados. Fomos criados para o louvor e para a glória de Deus. Então Deus se alegra, Deus fica feliz, é engrandecido, é louvado quando nós vivemos de modo sincero e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus. Sinceros e inculpáveis, cheios do fruto da justiça. A justiça que nos é imputada por meio de Jesus Cristo. Se você quer estudar e se aprofundar mais sobre a justiça de Deus imputada a nós, leia a Epístola de Paulo aos Romanos, que nos primeiros capítulos vai falar, deixar bem claro a questão de que nós somos justificados em Cristo Jesus. Capítulo 5 de Romanos, versículo 1, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é para isso que Paulo ora. Vou repetir para encerrar.
Para que Paulo ora? Paulo faz esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais. É a minha oração também, que inclusive isso aconteça comigo. Em pleno conhecimento e toda percepção, ou toda sensibilidade, conhecimento de Deus, do próximo, sensibilidade com relação a Deus, para ouvir Deus e ouvir o próximo. Para que vocês tenham sábias ações, e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus, cheios do fruto da justiça, porque somos justificados em Cristo Jesus. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.